vamos olhar para duas das parábolas mais curtas, mais simples, mais fáceis de entender, mas não menos profundas, de Jesus. Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46, Jesus apresenta duas parábolas que elas funcionam como um par. Acho que elas têm semelhanças muito grandes, a gente não deve ignorar isso. E também uma diferença que eu acho que nos ensina algo. Vamos ver as duas parábolas. Primeiro, conhecida como parábola do tesouro escondido, Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A próxima parábola, 45 e 46, parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O que essas duas parábolas têm de semelhança? Evidentemente, alguém que se depara com um grande tesouro, um num campo, outro uma pérola de grande valor. Nos dois casos, os homens reconheceram o valor daquele tesouro, do tesouro no campo e da pérola. E nos dois casos, reconhecendo aquele valor inestimável, abriram mão de tudo para possuir aquilo. Venderam tudo que possuíam para comprar aquilo, entendendo que o valor era muito superior, que valia a pena fazer isso. Os dois demonstraram uma grande satisfação nisso, aparentemente, não é? Inclusive, Jesus fala do primeiro, versículo 44, que fez isso transbordante de alegria. O segundo, não é dita essa expressão, mas ele era alguém que procurava pérolas, negociava pérolas, e assim, com certeza, ele ficou bem satisfeito em encontrar aquela. Essas são as semelhanças. Agora, observe a diferença entre as parábolas. O primeiro caso diz que um homem tendo achado o tesouro. Eu estou imaginando que foi basicamente por acaso. Dizem que era bem comum na antiguidade pessoas esconderem tesouros. Talvez enterrar um tesouro ou esconder tipo numa caverna. E provavelmente esse homem se deparou com algo dessa natureza. Às vezes o homem que enterrou, que escondeu, morreu e ninguém sabia daquele tesouro. E eventualmente vem alguém e se depara com aquilo. E parece que a prática era mais ou menos essa. Se você era dono da propriedade, tudo daquela propriedade era teu. Então valia a pena comprar o campo, porque o tesouro que estava lá valia muito. Acho que esse é o ponto. Mas então alguém que achou, por acaso. Do outro lado, um especialista em pérolas. Eu não sei se eu iria conseguir perceber a diferença de uma pérola de maior ou menor valor. Mas esse homem aqui negociava e procurava boas pérolas. É alguém que tinha um olho treinado, provavelmente a vida dedicada a isso. Evidentemente ele estava sempre procurando aquela que valia mais. Quando ele encontrou, ele percebeu. E numa busca ativa, no final das contas, buscou vender tudo o que tinha para obter aquela pérola. Agora, o significado das parábolas no final das contas, Jesus está comparando isso ao valor do reino dos céus. Que pertencer, que participar do reino dele, ter comunhão com Cristo, encontrar Jesus, é a coisa mais valiosa dessa vida. Esse é o grande ponto das parábolas. Nos dois casos, apontam para uma só direção, que eu abro mão de tudo para obter isso que vale muito mais. Agora, eu acho que as diferenças entre as parábolas também nos ensinam algo. Eu acho que nós vemos aqui que uma verdade no geral, que é possível encontrar o reino de Deus de maneiras diferentes. Alguns encontram por acaso, talvez. Eu já tenho ouvido histórias de pessoas que talvez foram convidadas para um estudo bíblico, nem tinham interesse de ir, foram por outra razão, foram para agradar alguém. Talvez um rapaz foi visitar uma igreja fiel, participar de um estudo, a convite de uma moça, ele estava interessado em se aproximar, em conhecer a moça, namorar com ela, ou alguém que foi só para satisfazer um familiar, etc. E por acaso,
ouviu a palavra de Deus e percebeu que precisava daquilo, se interessou por aquilo, passou a estudar mais, se envolveu mais com o estudo bíblico, conheceu mais a palavra e percebeu o grande valor naquilo, chegou a se converter dessa maneira. Talvez alguém que nasceu numa família cristã, foi por acaso, entre aspas, mas quando obteve consciência e percebeu a maravilha que estava diante de si, fez de tudo para obter aquilo. Por outro lado, tem pessoas que talvez passaram a vida inteira procurando a verdade. Acho que vários têm ouvido já a história de pessoas que começaram no ateísmo. Até eu tenho ouvido falar de pessoas que começaram a ler a Bíblia buscando encontrar os erros dela e provar que aquilo não merecia crédito. E na sua jornada encontraram algo extremamente valioso. Talvez alguém que passou boa parte da vida pulando de religião em religião, talvez buscando a verdade em diferentes contextos, diferentes igrejas, diferentes religiões assim, até que encontrou a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Acho que tem jeitos diferentes, acho que a gente aprende isso, mas o grande ponto da parábola, das parábolas, está na semelhança mesmo. Está em compreendermos que esse tesouro tão valioso exige uma resposta da nossa parte. O que nós fazemos após encontrá-lo, essa é a grande lição. Nos dois casos, pessoas abriram mão de tudo. Sabe que no final das contas é isso que Deus nos convida a fazer? Acho que a gente pode olhar para alguns textos que falam disso. Eu penso que Jesus falou em Marcos, primeiro Marcos capítulo 8, texto bem conhecido sobre a ideia do discipulado. Marcos 8, Jesus vai falar, a partir do versículo 34, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós abrimos mão de tudo, de todo o nosso ser. Jesus vai falar aqui, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Veja que eu devo abrir mão da minha vida. Sabe que vender tudo que aquela parábola fala é abrir mão de mim mesmo. Eu não serei mais o Senhor da minha vida. Minhas ambições, meus desejos, meus anseios, nada disso é mais a prioridade. Minha prioridade agora é servir a Deus, entregar a minha vida no serviço ao Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Jesus fala, Marcos capítulo 10, versículo 17, chegou aquele famoso jovem rico a Jesus. E ele queria, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem já levava uma vida bem religiosa, sabe? Ele já guardava os mandamentos, ele conhecia a lei, aparentemente, bem até. Mas Jesus percebeu que ele amava muito os seus bens. E Jesus disse a ele, olha, você deve vender, versículo 21, tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. No final daquela história, versículo 22, ele saiu contrariado com esta palavra, triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele não quis abrir mão daquilo que mais amava. Cristo tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Devemos estar dispostos a abrir mão de tudo pelo Senhor, porque vale a pena. Aqueles dois homens, daquelas duas parábolas, compreenderam isso. Deixaram uma lição para nós. Jesus também desafiou pessoas em Lucas capítulo 9, e ele vai falar, versículos 61 e 62, para um homem que chegou para ele e disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E Jesus disse, versículo 62, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós temos que entender que o reino de Deus é a coisa mais importante de todas. Eu não devo olhar para trás, eu não devo me apegar a outra coisa. Não tem outra coisa que deva competir com o reino do Senhor. Nós podemos encontrar esse tesouro maravilhoso?
Na palavra do Senhor a gente encontra a verdade, a gente conhece a mensagem do Evangelho que nos liberta dos nossos pecados. A mensagem do Evangelho exige uma resposta da nossa parte, de fé, de arrependimento e de obediência ao que o Senhor nos revela. Vamos seguir os passos daqueles homens, valorizando de fato o maior tesouro que é ter comunhão com Deus no seu reino.